Fala galera, estamos ao vivo, terça-feira após Enem. Vamos fazer aquele raio-x das questões de ciências humanas. E aí, bora? Roda a vinheta! Hora do Enem ao vivo sobre ciências humanas, começando com Geografia e Sociologia, professores Diego Moreira e Cristiane Cândido. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, Lante. Muito obrigado. Valeu mesmo. Bom, começando pela Geografia, o que vale destacar nas questões de Geografia no exame desse ano? A prova, como sempre, bem ampla, né? Bastante abrangente, trazendo globalização, meios de transporte, agroecologia, enfim. E a Geografia Física sempre tão presente, que a gente comentou tanto aqui ao longo do ano no programa, né? E por que isso é tão importante, focar nesses temas, professor? Na verdade, a variedade de temas cria uma certa dificuldade de estudo, porque são muitos assuntos, né? Mas a importância deles é porque a gente está falando da relação da sociedade com a natureza, né? E todas as questões que envolvem o cotidiano das sociedades do mundo todo. E Sociologia, professora Cristiane, como é que foi? Muitos temas também? Então, eu achei a prova legal, assim, abordou vários conteúdos. Inclusive, eu senti uma pegada um pouco política e um foco nos direitos humanos. Então, caiu a questão da mulher, a questão de raça, a questão de movimentos sociais, direitos humanos. Então, eu achei que não é nada muito novo. É aquilo que o Enem já se propõe também, a trabalhar com essas questões. Temas bastante relevantes também, né? Sim, com certeza. Tem que ficar de olho. É bom pra galera já estudar, né? Pra quem está se certeza. preparando. Bom, e eu soube que vocês separaram questões, é isso mesmo? É isso. Sim. Temos questões, então partiu de Geografia. Vamos seguir aquela ordem. Vamos lá. Então, é a questão 67, é isso mesmo? Isso. E aí, professor, o que essa questão aborda? A questão 67 ela é muito legal, Lante, porque as duas vezes que eu estive aqui no Hora do Enem nesse ano, a gente falou de questões que envolviam água e superfície, né? A relação da água com o solo, formas de infiltração, e ela traz também uma cobrança de interpretação de um gráfico. O gráfico ele fala da vazão da chuva, né, em áreas urbanizadas e em áreas não urbanizadas, comparando como as águas se comportam em relação ao tempo, né, depois que a chuva acontece. Nas áreas urbanizadas, a água se acumula na superfície muito mais intensamente, porque tem muitas superfícies impermeabilizadas, com asfalto, concreto. Já nas áreas não urbanizadas, como a infiltração é maior, o tempo para a vazão é mais longo e isso acaba evitando situações como enchentes, por exemplo, que são mais comuns nas áreas urbanas. Então foi muito bacana, porque a gente falou disso o ano todo aqui. Sim. E a questão mostrou a importância desse tema, falando da relação da dinâmica hidrológica e o tipo de superfície ocupada e o grau de transformação pela atividade humana. Um tema atual, né? Super, sempre. E tinha um gráfico na questão, né? Então a leitura de gráfico também fundamental nesse caso. Isso, a gente fez uma questão que trazia dados com tabela aqui e agora a gente está vendo uma questão na prova com uma interpretação de um gráfico. Esse uso de linguagens variadas para obtenção de informações é sempre muito importante no Enem. É muito comum, né? Acontece sempre, não Sempre. só na prova de geografia. Não só. Em outras questões com charge, com pinturas, com fotografias, né? Com outras temáticas também envolvendo história, filosofia, sociologia, sempre muito presente. Bom, você separou uma questão de sociologia pra gente, né, professora? Com certeza. Questão 48, caderno azul? Ambas as questões, caderno azul, né? Vale Exato. lembrar. Então, eu separei essa questão aqui porque ela trabalha um pouco com essa questão da tribo, uma questão cultural, e o Enem, como eu já disse anteriormente, cai questões de cultura, e a gente viu isso permeado ao longo da prova de ciências humanas e também de linguagens, e essa relação de um modelo de uma outra cultura tribal comparando um pouco com o modelo burguês, que é o nosso. Então, a gente consegue ver isso mesclando a questão política e cultural também, essas diferenças em ambos. Então, por isso que essa questão foi selecionada. Bacana. E essa questão trata do que, professora? Como é que era? Então, a gente está falando aqui de relações de poder, de autoridade e obediência. Sim. Então, a questão ela vai permeando ali. Então, ela vai começando. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é o chefe de Estado. Então, é aquela coisa, o rei reina, mas não governa. Entendeu? Então, ele tem uma autoridade, mas ele... Qual é a relação de poder ali? Ele não manda totalmente. Por quê? Vai ali, a questão vai desenhando. Então, é importante que o aluno leia a questão. Principalmente, ele falou ali do gráfico. O gráfico também
traz os dados. E aqui o texto, leia. Vá sublinhando também pontos importantes. Palavra-chave? Palavra-chave. Vai marcando, que ajuda bastante na resolução. Isso é muito importante, porque você já vai desenhando ali, culminando no que a questão está pedindo, você tem mais chance de acertar. E a autoria do texto também é importante dar uma olhadinha? Quem foi que escreveu, de quando é, isso é bacana também. Isso é bacana também. Isso é um outra outro estratégia. dado. Porque às vezes você não sabe, meu Deus, eu não estou entendendo. Mas às vezes você olha aquele autor e você pode, eu acho que eu já ouvi isso na aula de sociologia. E isso pode te iluminar, sim. Com certeza você chegar ali na sua resposta. Bom, e o que teve de surpresa esse ano? Alguma questão surpreendeu? Algum assunto? Como é que estava? Para mim, no caso da geografia, me surpreendeu um pouco uma questão que falava um pouquinho da história do pensamento geográfico, do porquê a geografia surgiu como uma disciplina institucionalizada no ambiente acadêmico no contexto do século XIX. Tá? É um momento de descobertas, é um momento de dominações, de colonizações. Então, o conhecimento geográfico, o conhecimento do terreno que vai ser dominado, mostra uma importância muito grande dentro desse contexto. Né? Então ela vai surgindo, tem uma frase de um professor chamado Yves Lacoste, da Academia Francesa, que diz que a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Né? Então ela meio que nasce nesse contexto para possibilitar a dominação. Né? Então isso foi uma pegada muito interessante na prova, que se somou com as outras temáticas mais tradicionais. E aí, professora? Então, no nosso caso, que é uma coisa que me surpreendeu positivamente na prova de sociologia foi a temática, como eu já disse, de movimentos sociais e um foco na questão racial, que foi permeando a prova não só, como eu disse, de humanas, mas de linguagens também. Então, caiu uma questão com a Rosa Parks e o Martin Luther King, toda essa questão do estopim, né, de quando ela decidiu não levantar, não ceder o lugar numa América segregada para uma pessoa branca sentar no ônibus, e ali como estopim do movimento de direitos civis. Então, isso foi interessante. Uma questão também, outra que envolve cultura, mais uma vez, da questão da mandinga, né, de como numa terra em que a insegurança, né, reina, como as pessoas, às vezes, elas se agarram nessas questões espirituais, como uma forma de conseguir lidar, né, com isso. Culturais também, exato, né, daquela sociedade. Então, a questão de raça ali, cultura também envolvendo a questão negra. E vem cá, geografia e sociologia bateu um papo? Elas bateram um papo? É muito comum isso. A interdisciplinaridade é um traço da prova. A gente sabe que está falando de uma prova de ciências humanas, né? Então a gente encontrava sempre encontrou pontos de interdisciplinaridade na prova. E eu acho que assim, as temáticas que mais envolvem geografia e sociologia são aquelas que envolvem discussão sobre globalização. Né? A gente sempre acaba falando um pouco disso. Na lógica, por exemplo, da evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte, das possibilidades de conexão territorial entre os espaços, né? Você circular pessoas, circular mercadorias, informação, bens, serviços. E a sociologia também tem uma interpretação sobre esses fenômenos que envolvem o processo de globalização. Né? E aí, bater um papo também, dentro da sua perspectiva, professor? Bate, porque, mais uma vez, eu sempre trago... Cultura é importante, é um conceito que sempre cai. Sim. Isso aí, estatisticamente falando, sempre cai. Isso dialoga muito com a geografia, porque como você tem essa circulação, como eu disse, não só do capital, mas de pessoas, então quem circula leva sempre um pouco de si, um pouco da sua cultura, dos seus hábitos, do seu modo de vida, e isso vai coexistindo ali. E uma coisa interessante é que é ressignificando práticas. Então, isso que é interessante. O que é essa ressignificação de práticas? De um novo modo de vida, do contato com o outro, entendeu? De aculturar ou não, o hibridismo ali, né? Nesse contato entre culturas. Então, por isso que é muito importante. E autores clássicos que estão sempre aparecendo no exame, também apareceram esse ano? Então, esse ano eu senti que houve, às vezes, autores que a gente espera. Porque a prova de sociologia, ela acaba sendo um pouco temática. Uhum. E nessa questão temática, ela vai jogando muito nessa interdisciplinaridade, como o Diogo falou. Então, diante disso, às vezes são autores que as pessoas... clássico, lá. O Marx ali, não necessariamente o Marx, mas quando o Marx aparece numa relação com o trabalho, né? Questão de modo de trabalho. Eu não vi isso muito presente. Então, eu vi a questão mais dos movimentos por temas, não por um autor assim, que dessa vez eu não percebi muito. Entendi. E geografia também? A geografia, na verdade, ela não é caracterizada na prova por trazer autores muito clássicos. Às vezes, traz o Milton Santos, traz algum outro autor mais renomado, o David Harvey, mas nesse ano a gente também não viu uma presença muito forte disso, de autores clássicos, de grandes expoentes, mas também uma abordagem sobre alguns tópicos mais específicos, como, por exemplo, a questão da posição dos ciclones, a formação dos ciclones,
a questão da seca na região sudeste, de acordo com a dinâmica climatológica que envolve a relação dos fluxos de ar na Amazônia. Né? Então, essa pegada de geografia física às vezes nos afasta um pouquinho mais desses autores mais clássicos da história do pensamento geográfico. Agora, questões feministas também apareceram, né, professor? Ai, muito. E vale esse destaque, né? Queria saber, assim, qual a importância de trazer esse assunto nesse ano? Eu acho que o mundo está vivendo um processo, enfim, de questionamentos da ordem e também de uma vivência de uma manutenção da ordem, do conservadorismo. Então, a gente vive esse embate, isso não só no Brasil, mas a gente tem visto isso na Europa, nos Estados Unidos, é um movimento que tem vindo. E, consequentemente, nesse embate, de alguma maneira, enfim, as minorias, no caso, assim, mulheres, enfim, negros, imigrantes, refugiados, tentam se colocar na sociedade. Então, principalmente no quê? Não só no respeito, mas de tentativa de universalização de direitos. É isso que é importante. Então, quando a gente coloca ali o questionamento da mulher ali como uma questão de frágil ou não, da questão dela ser aceita por alguém, eu acho que vai muito desse questionamento padrão. Da Então, sociedade em si, né? Não exato. do indivíduo. Exato. Tá certo. E na opinião de vocês, também rolou um bate-bola ali com as outras disciplinas das ciências humanas, história, filosofia? Eu acho que sim. Na geografia tem uma questão que fala sobre a fundação de Bagdá, que é uma questão que tem a ver com história, com o momento da expansão do Islã, das mudanças dos califados, mas também tem a ver com as condições do território. A região do Iraque é uma região desértica, então o texto enfatizava a questão dos rios, né? Do rio Eufrates, do rio Tigre, e da localização geográfica específica para a fundação daquela cidade importante. Bacana. Também rolou isso com a sociologia? Eu vi alguns aspectos, por exemplo, históricos, culturais. Então, algumas questões que história poderia responder, e muitos dos historiadores responderam, a questão da mandinga. Então, como a gente coloca, como eu disse ali, né, uma prática ali dos negros e como de magia foi também estendida aos brancos, e também uma outra questão que causou um pouco de polêmica foi acerca de vocabulários da língua iorubá e como estavam sendo apropriados e ressignificados pela população LGBT e nessa questão ali cultura, história. Entendi. Rolou um bafafá, né? Rolou. Bom, queria uma dica de vocês, uma dica para os estudantes aí que vão fazer outros vestibulares esse ano. Qual o conselho? Acho que o conselho é a gente seguir estudando e pegar os programas e avaliar bem. Na geografia, a amplitude da temática é muito grande. Então é preciso procurar cobrir muito bem isso com uma rotina de estudos. E aí, professor? No meu caso, especificamente também, da sociologia, às vezes o aluno fica, professora, me dá um autor que eu possa utilizar, cai sempre. Eu falei, gente, entenda a temática, entenda aquilo está sendo proposto. Eu acho que é mais funcional do que você decorar um autor e aí você quer colocar ele em tudo. Assim, isso aqui eu vou colocar, acho que vira um Frankenstein. Então, entenda, leia mais, sabe? Analise a questão devagar, leia o que está sendo proposto, pedido, circulando termos-chave, isso te ajuda muito a chegar no caminho certo. Perfeito. Muito obrigado, professores. Obrigado, valeu mesmo, viu, por toda a ajuda. Obrigada a você. A gente continua com Ciências Humanas, agora com História e Filosofia, professores Fernando Loureiro e Paulo Andrade. Muito obrigado pela presença, professores. Prazer, tá de volta. O prazer é nosso. Vem cá, professor Loureiro, uma dúvida. O que mais chamou a atenção nas questões de história? Então, Landy, o que chamou a atenção para mim foi que a gente teve muitas questões, né, voltadas para a história do Brasil, que não deixa de ser uma tradição do Enem, né? Uma tendência do Enem, e também muito voltada para a história contemporânea, ou seja, século XIX, século XX, né? Os outros períodos históricos aparecendo um pouco menos, né? A gente teve umas duas questões, que eu contabilizei, duas questões de Idade Média, 4 de Moderna e o resto todo de contemporânea, né? Outro coisa que chama a atenção também da gente é a questão da preocupação com alguns temas específicos, né? Que até já foram falados por outros professores aqui, né? Questão de minorias, direitos das mulheres, né? A temática da escravidão, né? Direitos políticos, isso tudo chamou atenção na prova do Enem. Me chamou a atenção também que algumas datas, né, fechadas, por exemplo, 30 anos da Constituição de 88, não apareceu, né? O que não surpreende muito. Ano passado a gente teve centenário da Revolução Russa, Reforma Protestante, e também não apareceu, né, no Enem nenhuma dessas duas questões, né? Então um pouco de surpresa dessas datas redondas não aparecerem. Não apareceram as apostas, mas seguiu a tendência. Seguiu a tendência de Brasil contemporâneo. Entendi.
Vem cá, Paulo, e na filosofia? Como é que foi a prova? Assim, as questões, o que vale destacar? A prova seguiu aquilo que a gente já vinha desenhando aqui nos programas há muito tempo. A prova está deixando de ser interpretativa, a prova está deixando de ter um nível de superficialidade gritante e ela está aprofundando. E esse ano não foi diferente. Se você me perguntar o que chama atenção hoje, né, ou a partir dessa prova, cobriu todos os tempos da história da filosofia. Tem questões de filosofia antiga, questões de filosofia medieval, e está aí o grande destaque da prova, questões de filosofia moderna e questões de filosofia contemporânea. Então a prova foi bem abrangente em termos históricos e em eixos temáticos também. Para a filosofia, a prova foi muito boa. Apareceu, assim, pensamento antigo, mas não apareceram os clássicos, né? Isso é algo, assim, que a comunidade está ainda se perguntando. Por que não Platão? Por que não Aristóteles? O que faremos sem Platão? Platão não apareceu, é verdade. Aristóteles não apareceu. Outros clássicos, não da antiguidade. Descartes não apareceu. Então, Kant não apareceu. Você vê uns temas clássicos que apareceram de novo, porque aí condiz isso que o Loureiro apresentou aqui. A prova conversa. A prova, ela dialoga entre si, ela exige que o participante tenha essa ligação. Política. Nunca vai faltar na prova de filosofia. Mas não é a política partidária, eleitoral, é aquela política da filosofia política. Como, por exemplo, dos contratualistas, né? Hobbes e Locke, Hobbes e Rousseau, que apareceram na prova. Beleza. Bora ver a questão que vocês separaram? Vamos. Pode Vamos ser? lá. Primeiro pelo professor Loureiro. Foi a questão que 84? Sim, 84 no caderno azul, isso. Né? Então, a questão 84 aqui, ela está trazendo algo que é relativamente comum no Enem, que é trazer um texto, muitas vezes, não de um autor, de um historiador, mas sim um texto de literatura, né? Que é um texto do Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento, né? E essa temática que ele está abordando aqui é um tema clássico do Enem, que é a Primeira República, né? Ele está trabalhando aqui com a questão da chamada... né, das práticas políticas da Primeira República. Né? A gente vai lembrar, a Primeira República era uma república oligárquica, né? Tinham domínios de setores ali das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, e essa república oligárquica, ela sustentava em alguns acordos e práticas. Né? No nível federal você tinha a política do café com leite, a aliança política entre Minas e São Paulo, no nível estadual a política dos governadores e no nível municipal o chamado voto de cabresto, clientelismo. Né? E aí a gente entra com a questão do direito político, né, do exercício ao voto. E essa questão está abordando isso, a questão de como você tinha setores da sociedade, analfabetos, mulheres, que estavam excluídos do direito de participação política, né? E o texto do Érico Veríssimo fala disso, né? De como o voto era todo controlado. Ele cita, inclusive, o cara que já vai armado para a sessão eleitoral para controlar em quem as pessoas vão votar e já dá o papelzinho com o nome, né, do candidato. Né? Então, uma temática muito clássica, né, de Primeira República. Eu achei muito interessante também por trazer um texto literário dialogando com a história. Né? Ele não botou um historiador, botou o Érico Veríssimo. Né? Um tema importante em ano de eleição. Com certeza. Então, Se a gente quiser dar um passo para trás, é importante para a nossa sociedade. Então, assim, é importante em termos de eleição, é importante para a construção da cidadania. Sim. É aquilo que a gente está falando da política e outros temas que aparecem também na prova de filosofia, a questão da ética. Então, quando você junta ética e política, o somatório é cidadania. E é isso, o que a prova busca construir nos participantes, nos candidatos. E é bacana isso, né? Textos literários para falar da prova de filosofia, de história. Isso só corrobora o que a banca, o INEP, vem dizendo há anos. Assim, a gente quer fugir daqueles enquadramentos tradicionais de conteúdo. Não é uma prova de história, não tem uma prova de filosofia, é prova de ciências humanas. E aí a gente pega um autor lá da literatura e traz... É isso, a gente promove o diálogo. E aí, na hora que a gente vê que os alunos conseguem fazer isso, conseguem fazer essa ponte, fazer essa ligação, a gente... Traz a felicidade, né? O professor de geografia, inclusive, estava aqui falando da questão da fundação de Bagdá, né? Sim. E o pessoal de história também considerou de história, né? Então a gente fica naquela briga, não, a questão é minha, mas na verdade ela não é, né? Ela dialoga, né? E outra questão da cidadania também, que o Paulo citou, caiu uma questão também abordando o direito das mulheres ao voto. Né? Ele falou sobre a questão de 1824 e falou sobre o Código Eleitoral de 32, depois a Constituição de 34, quando as mulheres têm o voto garantido no Brasil. Então, dialogando as questões, né? Mesmo dentro de história, uma questão dialogando com a outra, bem interessante. Bacana. Paulo, bora ver sua questão? Vamos, Você separou? Sim. Vamos. É a questão 49? Sim. Do caderno azul? E aí eu queria dar só uma lida no texto para mostrar a riqueza, porque isso é importante também.
o candidato, o participante da prova, ele precisa desenvolver o hábito de leitura, e essa prova marcou isso. O filósofo reconhece pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram ao direito de se instalar no poder absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Merleau-Ponty, um autor, um filósofo contemporâneo, que desenha aqui o que é o filósofo. E é isso, essa busca pelo saber. E repara, ele não está dizendo nada novo. Sócrates já falava isso, se anunciou como aquele que não sabe nada. E assume isso. E usa isso como ponto de partida para buscar o conhecimento, para buscar a sabedoria. Essa ideia de eterno aprendiz, né? Exato, Está sempre buscando exato. conhecimento, que é uma mentalidade que é necessária na população, né? Na Claro. cidadania, na cidade, né? No povo. Então você tem uma cidade mais cidadã, uma cidade repleta de direitos, noções de direitos e deveres, na medida em que o cidadão interioriza isso, que o indivíduo interioriza. Eu tenho direitos, eu tenho deveres, como é que a gente chegou aqui, qual é a nossa história, o que a gente está fazendo, qual é o nosso papel. E isso a filosofia pergunta não só no âmbito da cidade, mas no âmbito da existência, né? O que a gente está fazendo aqui. Bom, Merleau-Ponty já tinha aparecido no exame? Não tinha aparecido. Isso é uma surpresa para a gente. É uma surpresa que deixa a gente já atento aí para um possível movimento que a prova vem fazendo. Não só nas questões de filosofia, mas até mesmo nas questões de sociologia. Por exemplo, você vai saindo dessas teorias dos autores e indo para temas específicos. Até pela ênfase nas questões culturais da história, da geografia e da sociologia, a gente vê um movimento de valorização da antropologia. E isso abre um cenário para a gente, uma perspectiva totalmente nova. E é legal, porque aí a gente vai fugir de posturas de intolerância, de preconceito. A gente chama tudo à discussão para poder construir uma sociedade melhor. Sim. Eu acho que, inclusive, a temática principal da prova seria essa, né? Cidadania, direitos, deveres, cidadania, exercício da cidadania, essa questão da antropologia, de saberes, de cultura que o Paulo falou, me pareceu interessante na questão de história, que ele colocou o Código Penal de 1890, falando sobre a condenação, né? E um preconceito com os saberes populares de cura, né? Condenando a prática de curandeirismo, etc. E chamando também para esse diálogo com cultura popular, com outros saberes que não saber científico. Achei bem interessante. E teve alguma surpresa para lá de Bagdá, assim, além da questão de Bagdá? Não, na questão tem essa de Bagdá, que não era, que é uma questão sobre cruzadas, né, de Idade Média, né, sobre ordens religiosas, né. Caiu uma questão também que eu achei interessante sobre uma temática específica, mas que tem a ver com direito de cidadania também, de novo a mesma tecla, né, que foi a questão sobre a revolta dos marinheiros, a famosa revolta da Chibata de 1910, né, que trabalha com um tema polêmico, né, que foi a revolta de marinheiros, na sua maioria homens negros da Marinha do Brasil, que se rebelaram contra os castigos físicos na Marinha, né? Foi ali um tópico bem específico, mas que, de novo, trazendo a temática da escravidão, da sobrevivência, né, de uma mentalidade racista, escravocrata no Brasil, né? E lembrando a luta daqueles homens por cidadania, por direitos, né? resistência. Bom, e para os treineiros desse ano que vão fazer, assim, para valer o ano que vem, qual o conselho, qual a dica, analisando aí, fazendo um comparativo com o exame desse ano? Tem dica para todos os lados. Dicas físicas de suportar a maratona que é a prova. Para quem está começando, para quem não tem o hábito de fazer a prova, é um desgaste físico muito grande. Tem a questão da preparação contínua, do hábito de leitura, de fazer exercícios, pegar provas antigas. A gente não tem como fazer um exercício de futurologia, a gente não sabe o que vai cair. A gente tem o que a gente já enfrentou, as outras questões, e estudar a partir delas. Perceber como as ciências humanas interagem, como elas dialogam. Perceber que o conhecimento ele tem níveis. Então, para a gente fazer determinados raciocínios, implicações, a gente precisa do básico, a gente precisa chegar ali e aprender contextualizar historicamente o que é um movimento social, contextualizar geograficamente, perguntar quais são os autores e repara como
né, as ciências humanas dialogam. Isso porque a gente nem entrou na redação, né? A gente nem entrou. É verdade. E aí, professor? No caso de história especificamente, né, e como o Paulo falou, não dá para fazer futurologia, né, não dá para a gente prever. O que dá para a gente fazer é analisar a prova, estudar a prova, ver qual é o perfil que ela tem tido, né? No caso especificamente, né, se a gente quiser falar mais especificamente de história, embora a prova tenha muito diálogo, né, a atenção especial que o Brasil tem, que a história contemporânea do Brasil tem, né, desses temas de século XIX, século XX no Brasil, né? Como a gente falou, Era Vargas, escravidão, Primeira República, esses são temas que costumam muito aparecer. Claro que não é para não dar atenção para o resto, esquecer o resto. Claro que não, mas esses são temas que, pelo menos até hoje, sem fazer futurologia, né, a gente vê que são muito abordados na prova de história. Perfeito. Professores, muito obrigado mesmo pela presença, viu? Valeu. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos, sim, foi um prazer. Né? Valeu. Obrigado. Bom, Hora do Enem fica por aqui, mas amanhã, às 6 da tarde, a gente volta ao vivo para falar de línguas estrangeiras e artes. Até lá! Quero agradecer primeiramente todos os meus professores, principalmente Carlos Peixoto de matemática, que me ajudou bastante, e Priscila e Carol da redação, que foi o mais importante. Tudo isso. Caneta fina para fazer redação, diminui a letra, uma caneta de espessura mais grossa também para marcar o cartão resposta, e só isso. E alimentação bastante saudável, não mudar nada nos últimos dias, para não causar nenhum perrengue na barriga. Só isso.